Olá, prezados, olá, caríssimas, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso terceiro simulado, isso mesmo, passado a limpo. Vamos revisar, né, as questões que vocês fizeram sobre língua portuguesa, as 15 questões que caíram de interpretação e gramática. Vamos lá então, começa, galera, nosso simulado ali com o texto 1, Solidão Crônica, de Drauzio Varela, bem legal o texto, bem interessante, onde eu coloquei aqui os dois primeiros parágrafos só pra gente, né, para nós nos situarmos ali do que está tratando, do que vão tratar as questões. Então nós temos ali, ó, o isolamento social, aumenta o risco de morte, tanto quanto o cigarro. Então vejam que no início, sempre lembrando, né, interpretação, né, atenção redobrada, marcar, circular, sempre chamar a atenção das ideias dentro dos parágrafos. Então notem que aqui na primeira estrutura, não é nem no primeiro período, a gente nem terminou de ler o primeiro período ainda, já se tem uma ideia bem clara de comparação. Bem interessante, né? E alarmante, como se diz. E mais do que o sedentarismo ou a obesidade. Olha só, então eu tenho 3 informações comparativas. Ó, obesidade, sedentarismo e cigarro. Que o isolamento, né, ele pode provocar. Ele provoca, ó, risco de morte, tanto quanto o cigarro pode provocar, o sedentarismo pode provocar, ou até mesmo a obesidade. Olha que interessante. A relação entre vida solitária, doenças cardiovasculares, depressão e incidência de infecções foi demonstrada em mais de 100 estudos. Então notem que aqui, ó, há uma afirmação do autor e aqui há uma comprovação, certo? Então tem-se uma tese e a comprovação da tese abaixo. Epidemiológicos publicados a partir dos anos 80, olha só. E aí segue o texto, né? Bom, a partir do texto lido, nós vamos à primeira questão. Considere as afirmativas que seguem. Ó, então temos Romanos 1, 2 e 3. Vamos ver o que a banca, o que o simulado perguntou. Ó, está correto. Então, dessas aqui, certo, turma? Quais estão corretas? 1. O sofrimento provocado pela solidão é ambivalente, é positivo na medida em que pode favorecer a adaptação do ser humano ao meio, mas também, quando crônico, pode ser prejudicial ao organismo, acarretando fadiga, doenças cardiovasculares, depressão, estresse, por exemplo. E essa 1, se tu leres ali desde o início até o meio do texto, ela está correta. Fecha a ideia da primeira. Romanos 2. As consequências dos episódios passageiros de solidão são inevitáveis, ó, embora sejam especialmente nocivas. Então essas estruturas, embora sejam especialmente nocivas, é que nos ajuda a eliminar a número 2. Então a número 2 não fecha como resposta. Nem todas as pessoas que vivem isoladas se sentem solitárias, é uma informação que tem exatamente no texto. Com base nisso, ó, questão 1, turma, letra D, 1 e 3. Então, questão de número 1, 1 e 3 são as estruturas corretas de acordo com o texto. Vamos à questão de número 2. Leia. A percepção subjetiva da solidão é mais importante para o bem-estar individual do que qualquer medida objetiva do número de interações sociais. Então, é necessário que a pessoa mesma, né, perceba essa solidão. Enfim, começa pela própria pessoa. Ao relacionar esse trecho ao texto, assinale a alternativa que não, sempre circulando essas estruturas, turma, para chamar nossa atenção, comprova o que se afirma o fragmento em questão. Ó, o modo como se convive com a solidão é fator determinante para que o indivíduo se sinta bem ou mal. Fechou. Se relaciona, é para marcar aquela que não se relaciona. Alguém pode levar uma vida social intensa e, ainda assim, ter a sensação de estar sozinho? Sim. Ó, a queixa da falta de alguém com quem compartilhar sentimentos íntimos tem relação direta de causa e consequência com as possibilidades ilimitadas de interações sociais. Por isso, ó, questão 2, letra C, Canoas, Canadá. Letra D, há pessoas que não se sentem solitárias,
Mesmo que elas vivam isoladas, isso está no texto. Estar sozinho não quer dizer estar solitário, e a D e a E são praticamente sinônimos, né? Então, já por essa ideia, já consegue eliminar duas, caso haja dúvida. As outras são bem diretas ao texto. A letra C, então, de fato, não fecha com a ideia contida. Então, ó, alternativa que não comprova o que se afirma no fragmento em questão. Questão 3, galera. A referência ao termo sublinhado está corretamente interpretada em, olha só, então temos as alternativas. Cada uma das alternativas apresenta uma estrutura sublinhada, certo? Quando o isolamento persiste de forma crônica, suas consequências se tornam especialmente nocivas. O pronome em destaque, no caso suas, faz referência ao elemento possuidor. O termo isolamento, ó, quando o isolamento persiste, suas consequências. Consequências de quem? Do isolamento. Bom, então, questão 3, letra A de Azambuja. Já na primeira já está certa, ou já está correta a referência feita à estrutura sublinhada. Vamos ver. Neles, na letra B, por exemplo, estão elevadas as concentrações urinárias de cortisol e epinefrina, moléculas associadas aos níveis de estresse. O termo destacado refere-se ao antecedente dias, configurando referências anafórica. Olha só, turma, a gente vai lá no texto e não vê que essa ideia não se refere a dias. Perfeito? Vai se referir às pessoas ali que se sentem isoladas, enfim. Então, por isso a B não fecha. Esse dado, a letra C, ajuda a explicar por que os solitários crônicos ficam estressados diante de situações que outros enfrentam com naturalidade. O termo destacado retoma o antecedente estressados? Não, ele retoma solitários crônicos. Por isso não fecha a letra C. Letra D, nos últimos 10 anos, os efeitos biológicos da solidão se tornaram mais conhecidos graças ao trabalho inovador de um grupo da Universidade de Chicago. O substantivo em destaque é acompanhado do artigo definido por ser elemento citado anteriormente no texto? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver o artigo ter colocado porque já foi citado. Está ali para substantivar, para objetivar, né, para esclarecer a ideia. E letra E, para agravar o isolamento, os já solitários tendem a reagir negativamente aos estímulos. O termo destacado é artigo definido? Não. Os equivale àqueles. Então ele é um pronome demonstrativo. Por isso a letra E também errada. Questão 4, pessoal. Vamos lá. Os enunciados a seguir apresentam, dentre outras, as seguintes relações semânticas, reforçadas pelo termo em destaque. Exceto, então, eu tenho que marcar aquela que não fecha, ó. O isolamento social aumenta o risco de morte tanto quanto o cigarro. É uma comparação? Sim, essa fechou. Deixa eu botar um Vzinho aqui do lado. Então, é para eu marcar que não fecha, que está errado. Então, letra A eu não posso marcar. Esse dado ajuda a explicar por que razão os solitários crônicos ficam estressados diante de situações que outros enfrentam com naturalidade. É uma possibilidade? Não. Esse dado ajuda a explicar por que razão. Tu tem uma afirmação aqui, certo? Tu tem uma declarativa, certo, de razão e não uma possibilidade. Não há nenhuma hipótese nessa ideia. Por isso, questão 4, letra B, Brasil, com toda a certeza. Letra C, o embora. Lembremos, né, que o embora é o subordinado adverbial concessivo e ele serve para contrapontos. Então há uma contraposição de argumentos. Nesse sentido, confirmação e explicitação. E aqui, cadê como? Ó, aqui no cantinho, deixa eu vir um pouquinho mais para trás. Na evolução da espécie, a ansiedade provocada pela solidão funcionou como sinal de alerta, comparação. Então, de fato, questão 4, letra B, Brasil, a possibilidade não caracteriza o porquê usado. Questão 5, pessoal. Nesse sentido, o sofrimento que a solidão traz é faca de dois gumes. Quanto à palavra que, ó, analise os itens a seguir. Vamos ver os itens.
É uma conjunção integrante? Bom, lembra, a conjunção integrante é aquela que introduz uma oração substantiva que sempre completa a principal, a oração anterior. O sofrimento o qual a solidão traz. Então não, ele não é integrante. Então a primeira não fecha. Possui função morfossintática de pronome relativo? Sim, o sofrimento o qual, ó. Vamos lembrar que sempre que pudermos trocar o que por o qual, vai ser um pronome relativo. E pronomes relativos também exercem funções sintáticas. A gente isola aqui, ó. A solidão traz. Quem traz, traz alguma coisa. Uma vez que solidão é um sujeito, ela traz o quê? O sofrimento, que foi retomado pelo relativo, então faz a vez do objeto direto, então a 2 fechou. É um pronome relativo com função de objeto direto. Possui função sintática de predicativo do sujeito? Não. Então vamos ver o que surge aqui. Ó, apenas o item 2. Então vai ter que ser, com certeza, questão 5, letra A, de Azambuja. Fechou? Muito bem. Questão número 6. Olha, uma estrutura bem extensa, o que pede? Quanto à análise morfológica. Galera, nunca é demais falar, nunca é demais falar. Análise morfológica é identificar a classe gramatical das estruturas, certo? Então, ó, vejam que vários As foram marcados, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que é para eu fazer? Olha aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bem, então vamos lá. A solidão crônica interfere com a qualidade do sono. Artigo. Artigo, beleza, não eliminou nenhuma. E reduz a sensação, artigo, não eliminou nenhuma. Associada a atividades, preposição, não eliminou nenhuma. Não, porque tudo igual aqui, que interessante essa questão, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Tende a reagir preposição, eu estou na eu estou na quinta resposta. Aliás, aqui é a quarta. Atividades, preposição. A reagir, preposição. Aos estímulos e a desenvolver, aqui é preposição na quinta. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui já cai fora. E aqui também. Depois segue. Impressões depreciativas a respeito. Também é uma preposição. Então, cai fora aqui e cai fora aqui. Sobrou, então, vamos ver se vai fechar. Letra A, de Azambuja. E o artigo aqui, lembrando, né, que o as diante do qual sempre é um artigo que está retomando uma estrutura. No caso, ele está retomando aqui pessoas. Então, questão 6, letra A. Fechou? De Azambuja. Aí, vamos ao texto 2, para novas perguntas. Leia atentamente o texto que segue para responder às questões 7 e 8. Então, temos uma charge aqui. Dizem que as redes sociais afastam as pessoas. Isso ela digitando. Eu não acho. Ele digitando. E o garçom também ali dando o seu like na web, enfim. Deu para pegar o esquema, né? Então aqui é uma charge que faz uma crítica sobre relacionamentos pessoais, né? Do dia a dia, cotidiano. Aí vamos à questão de número 7. A crítica presente na charge é, olha só, a sensação de isolamento. Não, né? Eles não estão isolados. Tem 3 pessoas ali na série. Até elas se comunicam. A ideia de que as redes sociais conectam as pessoas, isso não é uma crítica, né? É um benefício conectar pessoas. O esfriamento das relações. Ó, lembra que antes de lermos nós falamos. A charge fala sobre relacionamentos, né, pessoais. Então, deixa eu ver as outras. Supervalorização da interação interpessoal, não, senão não seria uma crítica. O impacto econômico causado pelas novas não tem nada a ver. Então, sim, a única que fala de relacionamento e relações, questão 7, letra C, Canoas, Canadá. Vamos à próxima. Questão 8. Sobre o trecho, dizem que as redes sociais afastam as pessoas. Dizem que as redes sociais afastam as pessoas. Pode-se afirmar que o sujeito dos 2 verbos são ocultos. Vamos ver. Dizem. Aqui é eles dizem, aqui é sujeito
Indeterminado, terceiro do plural. E aqui o sujeito é simples, então a A está fora. Não fechou. A palavra que é conjunção integrante? Dizem isso. Introduz uma oração subordinada substantiva? Sim. Então, questão 8, letra... Opa, questão 8 é B. B, pessoal. Ó, os dois verbos são intransitivos? Não. Então, aqui eu vou riscar e vou arrumar aqui, ó. Letra B, Brasil. Peço desculpa, saiu errado a digitação. Então, questão 8, B, Brasil, com toda certeza. 8, B, Brasil. Muito bem. Vamos ver a outra. A palavra aqui é um pronome relativo? Não. Né? Dizem isso, nexo integrante. Os dois verbos são intransitivos? Não. Os dois são transitivos diretos, por isso que não tem como ser a letra D. Há somente uma oração? Não. Eu tenho uma oração principal e uma oração subordinada aqui. Então, com certeza, questão 8, letra B, Brasil. Vamos à próxima. Aí já vamos a um texto 3. Minha força está na solidão. Não tenho medo nem de chuvas tempestivas, nem de grandes ventanias soltas. Olha só, pois eu também sou o escuro da noite. Então a pessoa tem força sendo solitária. Nem aquilo que atormenta, né, tira a tranquilidade dela. Fazendo uma rápida introdução. De acordo com a reflexão de Clarice Lispector, ó, qual dessas vai fechar a estrutura? E nós vamos ter, ó, adquire-se força na solidão na sua essência. É exatamente o que diz ali o trecho, voltando bem rapidinho. Ó, minha força está na solidão. Não tenho medo nem de chuvas tempestivas, nem de grandes ventanias soltas, pois eu também sou escuro. Não é porque está sozinho que vai temer as grandes, né, os grandes problemas. Então, ó, adquire-se força na solidão, na sua essência, é a que fecha e retrata aquele trecho. Ser solitário é um ser escuro? Não. Entender a solidão é ser forte, não ter medo de nada? Não é entender, a minha força está na solidão, eu não estou buscando entendimento, por isso que não pode ser a B. Ser solitário é ser como a noite, é como se fosse a A e a C são iguais, a mesma ideia. E aqui ter medo da noite não, porque tem que ser um destemido. Por isso, questão 9, letra E de Equador. Muito bem. Questão 10, nos dirigimos já para os finais. Para que se estabeleça uma relação coesiva explícita, olha só, entre os períodos do texto 3, que conectivo poderia figurar entre eles sem a perda do sentido original? Então vamos ver se eu consigo pôr aqui a letra A. Ó, então só para explicar. Minha força está na solidão, porque não tenho medo nem de chuvas tempestivas, e aí segue até o final. Então por isso, com certeza, questão 10, letra A. Eu estou explicando por que a minha força está na solidão. Certo? Muito bem. Questão 11. Pois eu também sou o escuro da noite. O termo tem uma função, ó, uma questão de análise sintática. Bom, sendo uma locução, e essa locução se refere a um substantivo, então essas estruturas de objetos são impossíveis. Agente da passiva também. Para ser um agente da passiva, ela teria que estar após uma estrutura analítica, ou seja, ser mais particípio. Perfeito? Então sobrou adjunto e complemento, aquela velha dúvida. Uma vez que escuro nós vamos ter como uma ideia abstrata, ó, questão E, aliás, questão 11, letra E, complemento nominal. Perfeito? Então, da noite complementa a ideia abstrata de escuro. Questão 12. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas da frase inicial. Nesta oportunidade, volto a referir-me, ó, uma vez que nós temos um verbo, galera, sempre que não existir, atenção, questão objetiva de crase fácil, sempre que não existir substantivo feminino, a crase é simplesmente impossível. Então eu vou ter só uma preposição aqui que sai do verbo. Com isso eu já consigo eliminar a letra A e a letra D. Nessa oportunidade, volto a referir-me a esses. Lembra? Quando eu puder trocar o aqueles por a esses ou a esse, significa que ele tem que ter crase. Então, ó, já cai a C e a E. Olha aí. Já na segunda lacuna conseguimos eliminar
certo? Todas as alternativas sobrando a única correta, letra B, Brasil. Já expostos à vossa senhoria, pronome de tratamento não tem artigo. Há alguns dias, tempo passado, é aí que eu vou usar o famoso verbo haver. Questão 13. Vamos ver o que diz. A respeito da oração. Sob a testa imensa rasgavam-se precipícios imensos. Olha só. Pode-se afirmar, vamos ver sobre o que é. Então temos uma questão de análise sintática. Trata-se de uma oração com sujeito indeterminado. Sob a testa imensa, o que é que se rasgava? Precipícios imensos. Então não. Isso aqui vai ser um PA, uma partícula passivadora. E aqui eu vou ter um sujeito paciente. Certo? Rasgar vai ser verbo transitivo direto. E isso aqui é adjunta adverbial de lugar. Feita a análise, fiz a análise completa, agora eu terei mais certeza das afirmações. Trata-se de uma oração com sujeito indeterminado? Não. Trata-se de uma oração cujo sujeito é a testa imensa? Não, porque vimos há pouco que é uma adjunta adverbial de lugar essa estrutura aqui. O C é um pronome apassivador? Aí fechou. Aí fechou. Questão 13, letra C, Canoas, Canadá. O sujeito da oração é oculto? Não, é paciente. E o verbo é transitivo direto. Olha só, deixa eu ver se estava certo. Aqui o verbo é transitivo. Rasgam-se. Eu acho que deve ser indireto, turma, para fechar. Muito bem, então, letra C é a nossa resposta. Beleza? Então, dá uma olhada lá, mas eu acho que deve ser indireto que deve estar na prova, para fechar a questão. Questão 14. Deixa eu até anotar aqui, bem rapidinho. Questão 13, verbo. Fechou. Sinal a alternativa correta quanto à concordância verbal. Não se conhece ao certo os perigos dessa ameaça ambiental subterrânea. O que é que não se conhece? Os perigos. Então tá errado, não se conhecem. Não haviam, clássico haver, né? Sempre vem essas questões de concordância verbal, turma. Lembre-se sempre que o haver, no sentido de ocorrer e existir, nunca tem flexão, nunca tem plural, porque nunca tem sujeito. E o fazer, ligado à ideia de tempo e clima, também, nunca flexiona. São verbos impessoais. Muito bem. Em 2006, houve medições que constataram, as medições constataram. Concentração, fechou. Então, questão 14, letra C, Canoas. Quando se solicita, o que é que se solicita? Licença. Então não pode flexionar. O sujeito dele aqui, sujeito paciente. Como se vê, não basta os mapeamentos para analisar a extensão do problema. O que é que não basta? Os mapeamentos. Então tá aqui o sujeito. Então o correto é não bastam. Fechou? Então essa aqui fechou plenamente. 14, letra C. E a última, turma, questão do nosso simulado, a questão 15. Será a alternativa incorreta quanto à justificativa para o emprego da ou das vírgulas. Muito bem. Vamos ver as frases. Esses cuidados, se bem feitos, não tomam mais do que 5 minutos. Separa a oração subordinada adverbial, intercalada, olha só, essa aí fechou. Quando ela vai escovar a parte de fora dos dentes, aqui, subordinada adverbial temporal à frente da principal, fechou. Bastam alguns minutos por dia para manter os dentes saudáveis. E os cuidados podem começar cedo. Separa a oração introduzida pela conjunção e com valor de adversidade. Não, aquele e não é adversativo, aquele é aditivo. Então, turma, questão 15, letra C, Canoas, com certeza. Vamos ver as outras duas últimas. A avaliação foi boa, mas ainda pode melhorar. Separa a oração coordenada adversativa da oração coordenada assindética? Sim. Lembrando que a primeira é sempre a oca, né? Oração coordenada assindética. E aqui temos a ideia adversativa. E a letra E.
As escovas podem ser coloridas, grandes, pequenas, com formatos que chamam a atenção. Separam termos de uma mesma função sintática, sim, ou seja, uma enumeração ou palavras justapostas. Então, fechou. Questão 15, questão 15, letra C. Certo, pessoal? Obrigado aí, então. Feita a revisão, continue estudando, estamos mais perto do que nunca da prova. Bons estudos e até uma próxima. Tchau!